Boa noite, senhores vereadores. O questionamento ele é pertinente e tem uma lei que regula a possibilidade da utilização dos serviços da Embasa para o fornecimento de água. Essa lei é uma lei estadual, é a lei número 11.172 de 2008, que autoriza a gestão pactuada dos serviços de saneamento e fornecimento de água e esgoto por meio da Embasa. Como a Embasa ela é uma empresa pública do Estado, quem vai regular as disposições é a legislação estadual. E a legislação estadual, que é essa lei 11.172 de 2008, ela dispôs expressamente que o contrato de concessão, gestão pactuada dos serviços por meio da Embasa não poderão ser inferiores a 20 anos. Ou seja, legalmente, a Embasa não pode firmar um contrato inferior a 20 anos. Ocorre que o município não é obrigado a firmar esse contrato com a Embasa. Como muito bem disse Sua Excelência Vereadora Cida, ela dispôs que a legislação federal atribui como competência do município fornecimento de serviços de água. Agora, para além da análise jurídica, nós estamos na análise fática. Não é? O município de Medeiros Neto, como outros municípios do Extremo Sul, não dispõe de outros prestadores de serviço. Não é? Quem iria assumir? Nós não temos concorrência para fazer isso. Então, os municípios acabam ficando amarrados a essa situação. Nós temos municípios que criaram suas empresas próprias. Não é? O município Teixeira de Freitas já se encaminhou para o projeto de lei para a Câmara para retirar do plano de saneamento a criação da empresa municipal de águas, porque financeiramente é inviável a sua manutenção. Entretanto, está se analisando se firmará ou não firmará com a Embasa. Está ainda em discussão esse ponto. Fato é que, se for contratar com a Embasa, efetivamente, será de, no mínimo, 20 anos, porque a legislação que regula essa gestão pactuada, que é estadual, pelo fato da Embasa ser estadual, ela não está autorizada a firmar por menos de 20 anos. Por isso, desse cuidado. Tem um ponto que também eu coloco aqui para os senhores vereadores apreciarem. Óbvio que isso é uma decisão política dos senhores, a nossa análise é apenas uma análise jurídica. O poder de decisão é do plenário. O plenário, em suas decisões, ele é soberano. Porém, há que se destacar que a regulação e a fiscalização desse contrato, pela legislação que o instituiu, ela tem que ser feita por uma agência reguladora ou uma entidade. E recomenda-se que seja uma agência reguladora pertencente a um ente federativo, por óbvio, né? Ocorre que a Embasa, nessa minuta do contrato de pacto de gestão, que na verdade já não é ainda não é o contrato definitivo, é apenas uma minuta, um termo de cooperação para regular nesse período, enquanto se discute o que? O contrato final, os direitos, as sanções. Então, ele seria temporário, porque ele prevê uma outra. Só que ele já dispõe nesse contrato que quem vai fiscalizar e regular os serviços da Embasa é a AGERSA, que é uma agência estadual. Então, os senhores vereadores, esse plenário, vossas excelências, tem que verificar se vão anuir com essa proposta da Embasa ou se não vão anuir com essa proposta da Embasa de uma agência estadual regular um serviço de uma empresa pública estadual. Doutor Daniel, existe infelizmente é lei, né? Esse prazo mínimo de 20 anos, que não é, no caso, só para Medeiros Neto e para todas as cidades da Bahia. Mas esse contrato tramitando nessa casa aqui é de competência da Câmara Municipal do Poder Legislativo em transigir, acredito eu. Ou seja, o senhor já está mexendo, inclusive, com isso, já está tramitando lá na Câmara de Teixeira, o senhor está bem mais por dentro, para a gente ver. Não podemos realmente, agora, nesse momento, perder as oportunidades de fazer com que a Embasa cumpra com suas responsabilidades, tipo a questão do meio ambiente, o reflorestamento de nascentes,
no perímetro do rio Água Fria, que é o rio que nos abastece Teixeira de Freitas também, juntamente com o rio Itanhém. Mas nós aqui, exclusivamente, podemos exigir deles, né, o reflorestamento das nascentes no perímetro de todo o rio Água Fria, que é um rio que bem sabemos que a extensão dele é curtinha, né? É um rio que nasce ali acima de Ibirajá e vem desaguar no rio Itanhém, em Medeiros Neto, e que tem os seus afluentes, que eu acho que esse é o momento de nós, vereadores, cobrar mais responsabilidades deles, né? Porque sabemos que o meio ambiente hoje realmente está pegando pesado, e esse é o momento da gente exigir deles mais responsabilidade. Eu cheguei até, doutor Daniel, uma vez, eu cheguei até fazer um rascunho aqui, e adentrei para ver se havia condições de fazer a Embasa pagar pela água captada dentro do município. Mas aí, quando eu fui cientizar, é inconstitucional, não pode. É recursos minerais, coisa aí não. Mas cumprir com a obrigação dela a zelar pelo o produto que ela capta para nos vender, e principalmente no caso da água, eu acho que esse é realmente o momento da gente englobar e fazer uma coisa bem feita. Inclusive, a gente conta muito com o seu auxílio nessa parte aí, o senhor que já está pegando esse gancho lá em Teixeira de Freitas, já está por dentro, para nos auxiliar nesse sentido aí. Perfeitamente. Vossa Excelência tocou num ponto muito central, que é justamente um momento histórico, né? A Câmara de Medeiros Neto, essa legislatura, está no momento histórico. Qual o momento histórico? Definir como serão prestados os serviços de fornecimento de água pelos próximos 20 anos no município. Então, é um momento de muita seriedade, até porque as consequências, os efeitos sistêmicos dessa atuação pegarão aí as próximas gerações. E nesse ponto tocado, é de se colocar aí a Câmara discutir sobre as responsabilizações da Embasa ou de quem irá prestar esse serviço de fornecimento, inclusive pela proteção dos mananciais, nascentes e rios que circundam e que ela capta essa água para poder prestar esse serviço. Doutor Daniel, tem um encontro das águas que os municípios estão participando, o simpósio, que vai ser... Não, a questão não é a data. Estão formulando uma lei, vai abranger tudo que os vereadores falaram aí. Essas captações de água que está tendo, igual a Embasa, a Medasa, esse pessoal que usa bastante água, né? Eles vão ter um termo aí que vai se tornar leis, que eles têm que cumprir. Tá entendendo? Então, essa questão, igual o vereador Hildo falou, de reflorestamento, cuidar, porque a gente só usar e não cuidar, acaba. Isso é público e notório, a gente está vendo a olho nu aí. Então, essa parte aí, nós poderíamos pegar também, já desse simpósio, algumas coisas para inserir nesse contrato, né? Que fica mais rico de detalhes. E pode falar. A última pergunta, colega. Pode fazer. Com todo o respeito, a senhora é muito gentil e educada, muito obrigado. Vossa Excelência, só uma última pergunta. Nesse caso aí, o próprio Estado vai acabar fiscalizando o Estado. Ou seja, ele mesmo vai fiscalizar o erro dele, se houver, se eles acharem que tem esse erro. E punição, eu acho que nunca vai haver, porque vai ser o Estado punindo o próprio Estado. Eu quero saber de Vossa Excelência o seguinte: nós podemos alterar esse item, e ao invés do Estado, nós, do Poder Legislativo, ou até mesmo Executivo, fiscalizar, e não o próprio Estado? Boa pergunta, vereador. E nesse ponto, a fiscalização ela tem que ser entregue a uma entidade federativa. Um órgão que pode ser da União, do Estado ou do município de Medeiros Neto. Não há determinação
na legislação 11.172 de 2008, a obrigatoriedade de que essa regulação e fiscalização seja da Agência Estadual de Saneamento Básico. Não existe essa previsão, correto? A Embasa, ela tem encaminhado para todos os municípios, como o presidente bem aqui colocou, um modelo de termo de adesão padrão, único, para que todos os municípios façam a sua adesão. E é óbvio, e aqui não é fazendo juízo de valor, mas isso é uma questão lógica, que essa minuta ela foi encaminhada da forma mais benéfica ao Estado, à Embasa, correto? Ao Estado, né? Indiretamente ao Estado. Então, para que a fiscalização, isso é um princípio lógico, que quem tem que ser fiscalizado não pode ser o próprio ente que realiza o ato. Isso é uma questão lógica, correto? Mas é uma decisão, como disse no início, é uma decisão política que vão ter repercussões pelos próximos 20 anos, que cabe ao plenário dessa casa fazer. Eu já falei ao presidente, o presidente já comunicou isso, que, inclusive, já fiz contato com o próprio jurídico do Executivo, na pessoa do doutor Wellington, que tem se colocado à disposição. Nós temos feito esse canal de comunicação, porque é algo que tem que ser trabalhado em conjunto entre o Executivo e o Legislativo, porque, na verdade, isso é algo de interesse do município. Então, a atuação ela tem que ser feita a várias mãos, porque a responsabilidade vai ser de todos. Então, nós estamos mantendo esse canal aberto de comunicação para estruturar da melhor forma para atender os interesses dos munícipes, que são canalizados por Vossa Excelência, são representantes do povo aqui em Medeiros Neto. Só para tirar uma dúvida, o que essa casa propor em cima deste contrato tem poder de fiscalização, tem poder de intransigência, de exigência, vira lei, tem força de lei? O que essa casa propor sobre legislação autorizando a contratação, ou melhor, a delegação desse serviço, não é, por meio do consórcio da concessionária da Embasa, o que essa casa definir por meio da lei autorizativa vai ser o que vai vincular o contrato com quem quer que seja que vá prestar esse serviço aqui no município de Medeiros Neto. Em relação ao quê? Política tarifária, sanções e obrigações dessa empresa. Correto? Então, isso é um ponto que precisa ficar atento. Política tarifária. Como vai ser composto, não é, a formação da tarifa para os contribuintes, para os usuários do serviço? Segundo, quais vão ser as penalidades que vão ser aplicadas à contratada, que no caso que prestará esse serviço? Essa casa vai ter que definir isso. Correto? Quais são as obrigações, como Vossa Excelência bem colocou, de recuperação, de retribuir ao município a captação desse serviço de água e o que o município vai ter de benefício disso. Todas essas questões, elas precisarão estar contempladas em uma legislação que vai ser aprovada para essa casa, que vai servir de estrutura como cláusulas obrigatórias para o contrato definitivo a ser firmado. O que veio para aqui, o que chegou e que está aqui em tramitação nessa casa, é um projeto de lei que autoriza firmar esse convênio com a Embasa. Autoriza. Porém, nesse projeto, já dispõe que o órgão fiscalizador e regulador será uma agência estadual. Tranquilo. As suas palavras sábias, participei aqui, as palavras que ele disse vai ficar na história mesmo, foi 26 anos parado. Quando nós iniciamos esse trabalho aqui, não tinha nem tantas discussões sobre a Embasa, sobre o preço da água, sobre a falta da água e sobre a qualidade da água, não é, doutor Daniel? Quando eu fui buscar esse contrato, foi aí que eu descobri que a Embasa trabalhava aqui ilegal. Mas eu fui não por discussões popular, não por discussões do povo, fui por uma questão minha, porque olhando as empresas, eu via que a Embasa, ela batiu assim, o recorde de reclamações. Então eu falei, vamos ver esse ponto aí. E aqui em Medeiros Neto, nós tivemos a primeira audiência pública, nunca se teve, né, doutor? E foi justamente com a Embasa. Tivemos presente lá mais de 300 pessoas e gostaríamos que, para fechar esse contrato, que ele não fosse fechado sem uma nova audiência pública, para que o povo pudesse participar e conhecer as cláusulas que vão existir nesse contrato. E também expor suas ideias e que a gente traga para a Câmara para ser votado. Certo? Desde já eu te agradeço pela explicação.
Presidente, coloco à disposição. Se não tiver outros questionamentos, eu dou para encerrar a minha participação. Então, só rapidinho, o nosso tempo para esse votação desse contrato, a gente tem um tempo para ser discutido ou nós estamos em cima? Vereadora, o tempo, desculpa estar respondendo o doutor Daniel, é porque eu tive uma cobrança da Embasa. O doutor Daniel responde juridicamente, eu estou falando... Mas mesmo nas redes sociais. Pela Embasa, porque tem um investimento naqueles bairros novos, e se não tiver uma certa rapidez, a rapidez que eu falo assim, não tem que ser daqui 8, 10, 15 dias. Nós vamos discutir com paciência, com sabedoria e tudo. Mas, presidente... Mas é porque senão lá em cima vai ficar sem investimento. A água eles não vão cortar mais, que me garantiram. Desde quando nós começarmos aqui os trabalhos de discussão para o contrato. A gente vai ter que estudar. Tá entendendo? E a Embasa, ela realmente cobra. Depois daquela audiência pública, nós não podemos dizer que ela não agiu, né? Você participou comigo, tivemos sim na sede da Embasa, e a própria Embasa, o superintendente da Embasa, eles mandaram para a gente, sede participou comigo, das conexões de canos, inclusive tem uma rua lá de Odorico Pinto que hoje a água cai bem. Não, eles até que tentaram agilizar algumas coisas. Uma coisa que a gente nós vereadores e a população tem que ficar ciente. Tem muita gente que liga para a rádio, ou liga para qualquer outro setor da publicidade, colocando culpa em Lourildo. Eu não estou aqui defendendo Lourildo, a pessoa. Eu estou defendendo um profissional que trabalha lá. Ele é mandado, ele é subalterno a vários setores da Embasa. Aí fica, Lourildo está faltando água, a culpa é de Lourildo. Não é culpa de Lourildo. Ele cumpre ordens. Está entendendo? E a Embasa, o chefe geral, ligou para mim e falou que não investe mais nada quando esse contrato não for analisado, feitas as emendas e votado. Então nós temos uma certa urgência porque nós precisamos de investimento mas tem que ser uma urgência no município. A urgência que eu falo assim, é uma urgência de prazo de 6, 7 meses. Eu acho que a urgência é nós... A ausência é nós começar a trabalhar. A realidade é. Pedir o auxílio de doutor Daniel para ele nos auxiliar no que vamos fazer, porque o presidente colocou uma cláusula aí agora, doutor Daniel, que eu estive com o Lourildo outro dia, recorrendo para levar água para a Vila Mutum e tal. E o que acontece? Conversei a respeito desse bairro lá em cima com o Lourildo, ele me disse, rapaz, realmente, Medeiros Neto é só um escritório. A representação geral da Embasa regional em Itamaraju hoje, há muito tempo. Ele me disse que é aí que vem as obrigações dela que nós devemos impor agora. Abre-se um bairro novo lá em cima, ruamento, todo projetado direitinho, e você vem na Embasa, o proprietário do terreno ganha o terreno e diz, rapaz, pelo amor de Deus, como é que eu vou construir sem água? Aí você vem na Embasa, ele diz que é difícil a Embasa fazer esse investimento para depois e ficar sem arrecadação, esperando o bairro povoar para ela começar a receber. Quer dizer, tem que ter a contrapartida dela. Essa é uma das contrapartidas dela. Abriu-se em loteamento, ela é obrigada a instalar o serviço de água, assim também como a gente deve estar fazendo aqui com a Coelba, cobrando duro, porque muita gente ali em cima ainda não começou a construir, levantar um alicerce da sua casa, realmente por questão de água. Vereador, eu ouvi da própria Embasa. É porque aqui se trabalhou 20 e tantos anos clandestinamente. Ilegal, né? A coisa ilegal nunca vai dar certo. Lá na frente vai dar errado, como está dando hoje. Porque toda vez que abre um bairro, a prefeitura, o município, o gestor, tem por obrigação de passar para a Embasa um projeto. O projeto de tantas ruas, o tamanho do bairro, quantas casas vai ser feita. Aí esse projeto sendo feito, assinado por engenheiro e tudo, a Embasa tem por obrigação de, antes de fazer esse povoamento que o vereador falou, de instalar-se a água. Agora eu passo uma pergunta aos senhores.
Quantos projetos já foi feito dentro de Medeiros Neto para esses bairros novos que abriram? Nenhum. Fizeram a ferro e fogo lá de qualquer jeito. Esse bairro novo que tem ali em cima, vai lá para você ver. Só faltaram encanar água com bambu. Que o resto tudo tem. De mangueira preta, de azul, verde. Tudo que tem jeito. Então não funciona. Aquele que tem mais condição de construir, que poderia já estar pagando a sua água em dia, para que a Embasa já começasse a fazer os investimentos, fica prejudicado igual aquele que não tem condição, assim, rapidamente. Ô, presidente, assim, não defendendo a Embasa, eu te entendo, talvez falando por Lourildo, mas assim, a Embasa, ela é uma das empresas de maiores reclamações, não só aqui nesse município. Aqui nesse município, passou até depois dessa audiência, da gente trazer isso para aqui, né? Agora, o que eu peço aqui é o apoio de toda a população, né? A gente vê os xingamentos nas redes sociais. Vocês estão agora por dentro e sabendo que a Embasa está ilegalmente aqui neste município. Então, ela vem de outras gestões, como eu vi na mídia, na rádio aí, pessoas que já até participaram dessa casa, esculhambando com o vereador. Não, nós estamos trabalhando. Às vezes a gente só se reúne nessa casa na segunda-feira, mas a gente vem visitando, eu não posso dizer que você, o Diran, todos aqui trabalham, nós trabalhamos. Agora precisamos desse apoio. Essa falta de água aí agora foi um absurdo. Eu acho que principalmente a gestão teria que ter se preocupado com o carro-pipa. Ninguém merece ficar sem água, principalmente pessoas que têm pessoas especiais em casa, que precisa da água. Sem água ninguém vive. Então, assim, eu não vou defender, eu acredito que precisamos sim, mas a população precisa participar, precisa colocar assim, se manifestar e dizer o que quer, principalmente as pessoas mais carentes, onde nós temos rio, muita água, e a taxa de água desse município é um absurdo. Então, assim, eu vou brigar por isso aí. Eu acho que só deve ser votado, só deve ser esclarecido. Se a população também colocar lá na audiência, para que elas possam falar, possam se manifestar e dizer mais ou menos o que queira. Agora é um contrato de 20 anos, para depois ninguém se arrepender, certo? Com certeza. Doutor Daniel, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Nós estamos falando muito em taxação. Nós temos que saber qual é os impostos municipais que é incedido nessa taxa, os impostos estaduais e o que nós podemos, junto com a prefeita, tentarmos avaliarmos um pouco o que é cobrado por metro cúbico, né? Avaliarmos essa taxa um pouco para baixo. Então é muito bom se o senhor puder nos ajudar, principalmente nessa questão. Vamos diminuir, por exemplo, eu acho que agora está R$26 o metro cúbico de água. Então a gente tem que saber. 26, né? 26, acho que é R$26 sim. Mais? Então a gente tem que saber como é que Muito podemos caro. avaliar isso, se podemos reduzir isso realmente, porque a população da nossa cidade é uma população mais humilde, mais simples. Nós temos uma grande parte da maioria da nossa cidade que vive abaixo de um salário mínimo, e isso acarreta. Também nós temos outro fator. Do mesmo modo que, se nós não pagarmos, tem a punição de corte, tem a punição para religar. É um absurdo um município como esse, queimou-se uma bomba e não ter outra bomba de emergência, ficar 3, 4 dias. Então nós temos que pensar na punição. Por que ela não tem esse equipamento? Porque hoje qualquer uma pessoa, qualquer uma empresa que presta um serviço público não pode deixar a nação, a população toda a mercê, esperando que vai ser daqui 5 dias, vai ser daqui 7 dias. E qual é a potência desse equipamento? Porque lá em cima muita gente reclama de água. Como nossa cidade são relevos altos e baixos, né? A parte de baixo recebe a água mais rápido com pressão, mas a parte de cima, dela elevada, ela não recebe uma parte. Que nós sempre temos um questionamento da população do nosso bairro do Eurico Pinto. O pessoal fala muito de ar, só entra ar na encanação, a água é muito barrenta, ela não cai com pressão, não cai pressão, que a caixa que nós temos ali
aproximadamente quase também 20 anos, né? Que eu já conheço aquela caixa ali, no Bela Vista. E a população lá em cima cresceu, dobrou. Hoje são praticamente 8.000 pessoas, 9.000 pessoas, e aquela caixa nunca vai dar. Então nós temos que ver qual é o investimento que realmente, se ela pode fazer uma caixa ali de 200 mil litros para encher todo dia, mandar, que aquela caixa não dá. Fora o desperdício que lá tem constante, que nós passamos por ali, pelas estradas, pelas ruas, e estamos vendo lá a água tratada sendo jogada fora. Pode ligar para o seu Lorildo, que ele não vai ter nenhum controle. É para rápido, isso, né? hein, vereador? É para isso que esse contrato está aqui, porque hoje a Embasa, ela tem direito de penalizar, mas não ser penalizada. Ela pode fazer o que ela quiser, porque não tem contrato. Não tem trabalho. Como que você vai cobrar de uma coisa que você não tem um contrato? É isso aqui que é a discussão. O senhor chegou no ponto crucial. E nós temos... Aqui, naquela audiência lá, eu falei. O que você falou aí? Cortou, não pagamos, é cortado. E quando a água não vem, quem vai penalizar ela? Nesse contrato está aqui, está falando que ela mesma vai fiscalizar ela. Se mandar eu fiscalizar, eu vou fazer tudo errado, porque ninguém vai fazer, não vai ter quem questionar. Então, nós temos esse contrato na mão e, como se diz, a empresa, a Embasa, vai receber o contrato como merece, está entendendo? Porque nós temos que, essa responsabilidade de 20 anos está nas mãos nossas, na mão do doutor Daniel, que vai nos ajudar, junto com o executivo. Como eu falei no início, não temos o direito e nem o dever de errar uma vírgula. Senhor presidente, mais um detalhe. Nós temos que saber se o nosso município, não só a Câmara de Vereadores, o Legislativo, o Executivo, nosso município, temos condições de fiscalizar a empresa. Não é só falar assim, faltou água, aí culpado. Sim. Essa fiscalização ela vai ser feita em cima não só do contrato, mas em cima de leis que nós podemos criar também no município. Porque nós temos que fiscalizar também, não é só a falta de água, principalmente a qualidade do produto que nós estamos ingerindo, recebendo em todas as nossas casas. Isso que é muito importante. Então nós temos que saber se nós temos até condições de colher este material que nós estamos consumindo, que é a água, para mandar para uma instituição, se é a cada 6 meses, se é todo mês. Então nós temos que colocar isso tudo no contrato. Saca, gente? Nós vamos fiscalizar, cobrando, averiguando a qualidade da água a cada 30 dias, 20 dias. Entendeu? E nós temos que descobrir um laboratório idôneo para colocar sobre isso. Eu queria que os senhores vereadores, a gente marcasse aqui uma data para a gente começar a trabalhar isso. E nós temos que começar essa semana sem falta. Agora discute aí entre vocês. Eu queria que o presidente dessa casa fizesse um ofício à Coelba, à Embasa, solicitando, fazia aqui uma proposição aos colegas, uma visita da gente às instalações da Embasa, para que nós pudéssemos ir lá, para a gente ver a maneira, doutor Daniel, como é filtrada a água. Aliás, o Lorildo já deixou isso aí aberto. Eu já fiz a visita a uma vereadora Cida. E a gente se você chegar lá em cima, você vai ver que o trabalho é bem feito. Não, eu já tive Agora lá a explicação também que o Lorildo me deu, que é isso? Encanação antiga. É verdade. Aí a encanação é isso aqui. A gente iria lá no bairro Bela Vista, onde Laurentino falou aí, que isso é importante, saber a situação do depósito lá, entendeu? Chupa aquele barro. Aí quando liga de novo, vai barro para casa dos outros. Aí tem que fazer uma averiguação nessa encanação. Questão